Convido a todos os vereadores, pois a partir desse momento retomaremos os nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da Saúde, Sidney Schmidt. Bom dia, presidente Ortigara. Em seu nome, gostaria de cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Gostaria de cumprimentar também o diretor administrativo da Saúde, Giovanni Bedin, a Grace, diretora da Saúde, o Edio, do Hospital São Francisco, e em seus nomes cumprimentar todos que nos assistem. Hoje é um dia muito... A Neiva também, desculpa, Neiva, nossa secretária de administração. Hoje é um dia muito importante para a saúde. Então, estamos vindo aqui trazer o resultado de um estudo de viabilidade, não só o resultado de um estudo de viabilidade, mas sim todo um estudo que fizemos desde que assumimos a gestão da saúde no município. Já sabíamos da realidade das UPAs no Brasil muito antes de assumirmos a gestão. Então, estávamos preocupados desde janeiro com essa questão da UPA. Então, desde lá, nós estávamos estudando, avaliando a questão do mercado econômico, né, como que ia se comportar. E agora chegou o momento da gente decidir. Né? Não devemos mais protelar algo que talvez não vai acontecer. Chegou o momento de tomarmos a decisão. É isso que estamos hoje vindo aqui para apresentar a vocês. Então, eu vou fazer um breve histórico da UPA, porque eu acho que é interessante também todos terem conhecimento. Né? Quando surgiu a UPA? Né? Quando que ficou pronta a UPA? Então, assim, a UPA ela foi publicada no Diário Oficial em 2/7/2012. Então, foi quando o Ministério da Saúde concedeu a UPA para o município de Concórdia. Então, o início das obras foi em 11/3/2014. A conclusão da obra foi em 5/5/2015. Então, a UPA ela deveria ter entrado em funcionamento. O prazo para a abertura da UPA seria em 5/8/2015. O total gasto, acho também é importante que todos tenham conhecimento, foi com a obra em si, R$ 2.523.664,86. E desse valor, R$ 1.400.000 foi recurso da União. Então, a partir de 5/8/2015, o governo deveria ter posto a UPA em funcionamento. E, já naquela época, já se tinha dificuldade financeira. Porque ninguém jamais deixaria de colocar uma UPA em funcionamento se você tivesse recurso suficiente para colocar em funcionamento. Vendo da importância que ela tem para o município, a importância que ela tem para a saúde das pessoas. Então, se não foi colocado em funcionamento, é porque já enfrentava algumas dificuldades. Então, a partir desse momento, foi começado a enviar diversos pedidos de prorrogações. E o Ministério da Saúde sempre concedeu essas prorrogações. Tanto que o último pedido de prorrogação foi no mês de setembro do ano passado, onde foi pedido um pedido de prorrogação e concedido pelo Ministério da Saúde até 15/9/2017, que é o que nós temos, o prazo final que nós temos é dia 15 desse mês. Então, a partir disso, há uns 40, 50 dias atrás, se não me falha a memória, aqui nessa casa foi solicitado para que se fizesse um estudo de viabilidade. Né? Algo que deveria ter sido feito, talvez, lá atrás, antes de você pedir a UPA para o município. Né? Então, a gente entende que qualquer negócio que se monte, qualquer serviço que se traga novo para o município, que precisa de recurso novo, tem que ser desenvolvido um estudo de viabilidade. Então, algo que talvez deveria ter sido feito lá atrás, agora, em consenso dessa casa, foi acordado que se faria esse estudo de viabilidade. A gestão teria capacidade, sim, de fazer o estudo de viabilidade? Teria. Mas nós achamos mais conveniente contratar uma empresa especializada da área, porque traria mais confiança para o estudo. Né? Então, contratamos uma empresa capacitada, uma empresa que presta serviço, uma empresa que administra algumas UPAs pelo Brasil. Então, ou seja, quem mais qualificado seria do que a empresa que já tem UPAs pelo Brasil? Sabe da realidade, da dificuldade, dos custos. Então, essa empresa, ela desenvolveu esse estudo para nós, levantou todos os custos mensais,
a parte de equipamentos que ainda não tem na UPA, que precisaria ser adequado. Então, tudo isso consta no estudo. Tá? E esse estudo, ao final da minha apresentação, eu estarei entregando na íntegra para você, presidente, para que você possa compartilhar com todos os vereadores. Nós não temos segredo nenhum nesse estudo. Tá? É um estudo detalhado, falando sobre salários, sobre custos de materiais, medicamentos. Então, assim, a partir do momento que eu finalizar aqui a minha apresentação, estarei entregando para você, e eu gostaria que você compartilhasse com todos os vereadores. E se caso os vereadores tiverem alguma dúvida, eu sugiro que chame a empresa. Nós não temos segredo nenhum, nós não influenciamos em nada no estudo. Então, ou seja, você tem a livre liberdade de estar chamando a empresa e questionando. Porque tudo isso partiu deles por questão de experiência com algumas UPAs que eles administram pelo Brasil. Eu vou fazer aqui a apresentação da UPA que seria o nosso porte. Né? O porte, a UPA que na verdade foi construída para o município de Concórdia, seria na época da antiga portaria a porte 1, né? Que eram 2 médicos durante o dia e 2 médicos durante a noite, ou seja, 2 médicos 24 horas. Então, diante do estudo que foi realizado pela empresa Capacita Assessoria, hoje, para a gente conseguir cumprir o que diz a portaria nesse porte de UPA, nós teríamos que ter 73 servidores. Isso tanto poderia ser terceirizado ou próprio. Qual seria o custo total disso? Tá? Envolvendo toda a parte de recursos humanos, a parte de materiais, medicamentos, manutenções, seria em torno de R$ 897.637,03. Esse é o custo total para a gente conseguir manter a UPA. E, gente, isso é verdade. Isso ninguém está aqui inventando números. Se vocês conversarem com municípios maiores que seriam a UPA do porte, que seria a Concórdia, tem município como, por exemplo, Itajaí, que hoje está atendendo em torno de 6.500 pacientes no mês, que está gastando R$ 1 milhão. Essa é a verdade do custo da UPA. Não há alguns municípios aí que têm um custo menor e estão começando a fazer desconto em energia elétrica de 5 a 50 reais da população. Então, nós temos que ter noção de que a saúde hoje é cara. A saúde é cara. O custo para você manter médico 24 horas, ele é alto. E nós nos preocupamos muito com isso. Então, esses números aqui, se vocês acharem que não são corretos, podem questionar a empresa. Porque a empresa tomou como base as UPAs que eles administram pelo Brasil. Então, ou seja, vocês têm a liberdade de estar questionando a empresa. Outra questão que eu acho bem importante deixar claro aqui para vocês é a questão do incremento, né, que é o valor que a União repassa para que a gente consiga manter a UPA. O que acontece? Dentro desse porte que que é a UPA de Concórdia, a União auxiliaria inicialmente, após a habilitação, com R$100 mil. Só que os R$100 mil, ele não começa a ser repassado no momento que você abre a UPA. Como que funciona? Você tem que colocar a UPA em funcionamento, ela tem que iniciar atendimento, tem que começar a apresentar a produção, para daí sim você solicitar a habilitação. E a habilitação, ela está demorando em torno de 9 a 12 meses para começar a ser feito o repasse. Então, ou seja, qual que é a realidade? Você abre a UPA, você já passa a receber 100 mil da União? Não. Você tem que pedir habilitação e demora em torno de 9 a 12 meses para você começar a receber os 100 mil. Tem uma unidade em Palhoça, que eu estava no mês passado na CIB, que está há 1 ano e meio. E ainda não foi publicado portaria para repasse os 100 mil. A questão da qualificação. Qualificação após o 9º mês, você pode pedir qualificação. Também, normalmente demora em torno de 3, 4 meses. Então, ou seja, esse recurso que viria da União, você pode contar depois de 12 meses. Você tem que ter a noção que os 897 mil teriam que ser bancados pelos municípios por pelo menos 12 meses. Para depois sim você ter a habilitação e você lutar por uma qualificação. Qualificação não é uma questão certa. Não, você passou, você solicitou, você vai ter. Porque vai ter vários critérios que vão ser analisados. Então a qualificação não é algo certo. Algo certo seria a habilitação. E mais um detalhe. Quando a unidade ela é habilitada ou qualificada,
você não recebe valor retroativo. Você passa a receber a partir do momento que ela é habilitada. Então, se demorar 9 meses para você conseguir essa habilitação, você vai ficar 9 meses mantendo. E você não recebe depois o recurso retroativo. Eu posso fazer um comparativo aqui, eu acho que é bem importante, inclusive o Hospital São Francisco está presente, de quanto hoje a saúde gasta com a questão do pronto-socorro do Hospital São Francisco. Hoje nós gastamos em torno de R$100 mil, entre consultas, raio-x, tudo que envolve a parte de urgência e emergência. Hoje o município gasta em torno de R$100 mil com o Hospital São Francisco. Se a UPA realmente entrasse em funcionamento, você talvez conseguiria tirar em torno de 50%, 40% disso. Por quê? Vocês têm noção de quanto custa uma consulta hoje? Quanto o SUS paga por uma consulta no pronto-socorro? Alguém talvez tenha noção? São R$11. Então pensa num excelente negócio você montar um pronto-socorro para receber R$11 a consulta. Sabendo do custo alto que é manter uma equipe. Médica, enfermeira, tudo que tem por trás de uma equipe de saúde. Então, ou seja, o hospital hoje nos atende por R$100 mil. E batendo bem nessa tecla de que se a UPA fosse aberta, o hospital continua sendo a porta aberta. O hospital é porta aberta. Então, ou seja, não é aquilo que falam de que se abrisse a UPA, o hospital ia fechar. Não, o hospital é porta aberta. Talvez sim, juntaria os pronto-socorros, né? Mas continuaria sendo porta aberta. Haveria direcionamento para a UPA, claro. Então tem essa questão do custo hoje que a gente gasta, né, com o custo que seria. E depois eu vou colocar algumas outras situações aqui. Outra questão que é bem importante, que eu acredito que é bem questionável, é a questão da devolução do valor investido. Secretário, você vai ter que devolver uns 1.400.000 que foi investido pela União? Isso eu não posso responder para vocês. Por quê? Porque a partir de hoje, nós tomamos a decisão da não abertura da UPA. Porém, nós estamos solicitando ao Ministério da Saúde para que a gente consiga utilizar essa estrutura para um outro fim da saúde. E que a gente não faça essa devolução. Mas agora, se vocês me perguntarem, secretário, você vai ter que devolver esse valor? Eu ainda não sei. Por quê? Porque nós vamos estar encaminhando para o Ministério da Saúde e vamos estar pedindo para que eles avaliem, né? Vamos colocar a dificuldade financeira que o município se encontra na questão da saúde e vamos pedir para que eles nos concedam essa área, essa edificação, para que a gente consiga fazer uso para outro fim da saúde. Que na sequência eu vou também falar para vocês. Então, ou seja, hoje nós não podemos responder essa pergunta, de dizer se vai ter que devolver ou não. Isso é uma questão de análise, é uma questão de negociação. Outra pergunta que vem na sequência, após essa decisão, é a questão do que fazer com aquela estrutura. Uma estrutura bela, grande, que foi construída maior do que o porte na época. O porte era 600, 700 metros quadrados, se não me engano. Hoje a estrutura tem 1.500. Então foi feita uma estrutura grande. E parabéns. Parabéns para quem construiu. Porque ela ficou uma estrutura muito boa mesmo. Infelizmente dá dor no coração de você ir lá, olhar aquela estrutura e você perceber que você não consegue colocar em funcionamento. Então, ou seja, uma estrutura muito boa, que não podemos colocar defeito, uma estrutura ficou excelente e que a gente pretende utilizar para outro fim da saúde. O que vocês pensam hoje em usar? O que a gestão pensa em usar? Nós temos duas linhas que a gente não começou a trabalhar hoje. Tá? Nós começamos a trabalhar no dia 2 de janeiro já, porque nós sabíamos da dificuldade. Nós não tínhamos certeza, porque não sabíamos como que ia se comportar a questão da economia. Né? Nós achávamos, como talvez a gestão anterior, que poderia melhorar. Né? Mas a gente tinha a perspectiva de que não melhoraria. Então nós começamos a nos preocupar já com o que fazer com aquela estrutura. Que eu acho que talvez é a decisão mais difícil de ser tomada. Então o que eu posso dizer para vocês hoje? Hoje a gestão pensa em duas linhas. Nós pensamos na questão de um centro de especialidades, mas também nós pensamos na possibilidade de colocar um CAPS-AD com a complementação de uma clínica psiquiátrica 24 horas. Eu não sei se vocês todos sabem, mas hoje o município gasta em torno de 2 milhões por ano com pacientes internados em clínicas particulares. Esse valor, nós podemos utilizar sim para viabilizar essa unidade. Porque nós estamos gastando hoje 2 milhões de recursos próprios
com clínicas particulares em diversas áreas, Passo Fundo, Itajaí, Joinville. Então, qual é a nossa ideia? E o que mais é pertinente nesse momento? É nós colocarmos um CAPS AD, que nós conseguiríamos separar, porque hoje o CAPS, na verdade, atende tudo junto, perto do Cercadia, atende pacientes com questão de saúde mental e pacientes AD, álcool e droga, tudo num local só. E vocês sabem que quando uma coisa só faz tudo, acaba não saindo bem feito. Então a gente pensa em trazer um CAPS AD para a Concórdia, fazer essa separação, nós deixaríamos só pacientes com saúde mental lá no CAPS, e o CAPS AD passaria a atender isso. E juntamente, como nós temos uma estrutura que poderia ser transformada em leitos, poderia ser transformada numa clínica, pensamos em trazer esse serviço para a Concórdia. E a partir daí, então, não internarmos mais pacientes fora. Vamos segurar esse recurso dentro do nosso município. Seriam em torno de 2 milhões que hoje estão indo para fora, que nós poderíamos segurar dentro do nosso município. Então, eu posso dizer para vocês que hoje o projeto, e claro, nós não vamos fazer nada sem uma análise profunda. Nós não vamos tomar nenhuma decisão no achismo. A gente não vai fazer isso. Então, para isso que nós estamos estudando. Estamos estudando para depois, quando chegar o momento de nós colocar, implantar o serviço, a gente não tenha surpresas. Então, estamos analisando isso desde janeiro. E posso dizer para vocês que está bem avançado. Essa questão do CAPS AD com a questão numa clínica psiquiátrica 24 horas. Eu acho que isso seria muito bom para a Concórdia. Porque hoje nós temos concordienses que têm que se deslocar até esse município para poder fazer visita para o filho que está internado. E isso evitaria. Toda essa parte logística facilitaria a partir de agora. Então você poderia fazer esse trabalho dentro do município. Outra questão que eu acho também que é bem importante a gente dizer é o problema que nós temos hoje com a urgência e emergência. Eu acho que todos sabem que hoje, em certos momentos, nós temos um tempo de espera um pouco maior. Não que o trabalho do hospital não seja eficiente, eu acho que é muito eficiente na questão de urgência e emergência. Porque se a gente sair do município de Concórdia, a gente vai ver que o problema é muito maior. Hoje, em Concórdia, a gente pode dizer que a gente tem alguns problemas, nós temos alguns problemas. Nós não seríamos perfeitos. E talvez nem vamos conseguir ser. Mas que o atendimento ele é eficiente. Então, para isso, só para vocês terem um pouco de noção, qual é a nossa visão, não adianta de nada nós ficarmos investindo só em urgência e emergência. Nós entendemos que muitos pacientes que vão até a urgência e emergência não teriam necessidade de estar ali. Então, o que a gestão pensa agora nesse momento? Que nós temos que, sim, reestruturar nossas estratégias de toda a família. Por quê? Porque se nós conseguirmos estruturar nossas estratégias de toda a família e nós conseguirmos aumentar o nosso atendimento clínico lá, ele não vai precisar ir até o pronto-socorro. Então, esse é o nosso pensamento. Nosso pensamento é fazer uma reestruturação na questão das ESFs, que são as estratégias de saúde da família, para que consiga também atender mais pacientes clínicos. Isso tiraria um pouco a sobrecarga do hospital. E claro, sim, pensamos em investir alguma coisa também no pronto-socorro do hospital, que seria algo centralizado, né, que daria realmente efetividade para a questão. Então, qual é o objetivo da gestão? Nosso objetivo é resolver. Nosso objetivo é resolver a questão da urgência. E eu acredito que a preocupação dos pacientes, a preocupação dos concordientes também é isso. De conseguir um atendimento ágil. Independente se é na UPA ou se é no Hospital São Francisco ou se é na estratégia. A pessoa, quando ela está doente, ela está com algum problema, a única coisa que ela quer é ser atendida. Ela quer que seja resolvido o problema dela. Ela não está preocupada se quer ser atendido na UPA ou vai ser atendido no Hospital São Francisco. Então, qual que é a nossa preocupação, qual que é o nosso foco? É resolver esse problema. E a gente vai começar a trabalhar isso a partir de agora, porque agora a gente está tomando uma decisão. E a partir de agora, não se fala mais em UPA. A nossa decisão está tomada. A UPA não vai ser aberta, é inviável. O custo que ela representa é muito alto. É muito alto. E a gente pode ver também a questão de alguns números, porque às vezes parece que as UPAs estão funcionando no Brasil todo, está certo, é um projeto magnífico, e que em Concórdia não funciona. Só a Concórdia não funciona a UPA. E isso deixa a gente um pouco chateado, porque parece que essas pessoas não assistem telejornais. Porque os telejornais não é isso que eles passam.
Não é isso que os telejornais estão passando hoje. A realidade não é que as UPAs estão 100%. A realidade é que tem 165 UPAs no Brasil, prontas, construídas, e os municípios não conseguem colocar em funcionamento. Essa que é a realidade. Não a realidade que está tudo certo, só Concórdia não consegue colocar a funcionar. As UPAs, a gente escuta muito em reuniões da CIB que foi um projeto catastrófico. Eu ouvi isso. A UPA foi um projeto catastrófico. Um projeto para resolver urgência e emergência que envolveram um custo grandioso. Você vai pensar numa questão de equipe de radiologia, sendo que você já tem uma equipe aqui. Então você vai criar toda uma estrutura lá, para quê? Então, ou seja, seria o quê? Seria nós duplicar custo, sem necessidade, para fazer a mesma coisa. A minha visão, e sempre vai ser, que nós precisamos resolver o problema. Não aumentar custo para o município. Gente, imaginam nós aumentarmos o custo de 897 mil por mês para o município. Talvez a gente colocaria a perder outras secretarias. Seria o maior tiro no pé que Concórdia daria, seria colocar essa UPA em funcionamento. Infelizmente. Gostaria muito de estar aqui dizendo o contrário para vocês. Mas eu tenho que ser realista. A nossa gestão é realista. E o que nós temos para falar hoje para vocês era isso. Obrigado, secretário. Eu peço a gentileza de Vossa Senhoria permanecer na tribuna, e eu gostaria aqui, para que a gente pudesse fazer de uma forma mais organizada, de fazer uma proposição aos vereadores, para que cada vereador possa fazer uma pergunta, o secretário responde a pergunta, o vereador pode fazer as suas considerações e o secretário encerra. Se acharem conveniente assim, porque daí nós possamos conduzir para que não comece a se alongar e que a gente possa fazer de uma forma ordenada. Então o vereador pergunta, o secretário responde. O vereador faz as suas considerações e o secretário faz o encerramento. Podemos encaminhar dessa forma? Então tá ok. Então está aberto o espaço para os questionamentos. Solicito ao secretário que nos auxilie quanto às inscrições dos vereadores, que levantem a mão para fazer a sua inscrição, para que a gente possa fazer o encaminhamento dos questionamentos. Vereador Evandro Pegoraro. Dirija-se ao telefone auxiliar para fazer o questionamento, até para que possa... Obrigado. Vamos testar então. Alô? Funcionou. Mas... Retificando. Sim, nossa. Microfone auxiliar. Tranquilo, tranquilo. Melhor assim. Via telefone que estamos pessoalmente. Vamos descontrair um pouco. Isso. Não, mas obrigado ao secretário por estar aqui nesta manhã, fazendo os esclarecimentos, né, do estudo. É importante esse estudo, porque a gente está tratando aqui, realmente, a questão da UPA, da saúde, é um assunto extremamente importante, delicado, porque a gente sabe da complexidade que é isso. Isso tem que se deixar aqui claro. A gente sabe que em todos os outros municípios também, a nível estadual, nacional, é um debate interessante esse da UPA. Ele é polêmico em qualquer local, não é só em Concórdia. Então, não é uma coisa também, daqui a pouco, só nossa, digamos, né? É um assunto, e a saúde é isso, é o debate, né? O que a gente constata, que até pela fala sua, secretário, e desde o início do ano, como nós colocamos ontem também aqui, um pouco estranho a questão do vazamento da informação ontem, do estudo, enfim, né? Mas isso ocorreu e repercutiu no dia de hoje. Mas o que é estranho é que, durante o próprio momento das campanhas do ano passado, isso um ano atrás, o próprio prefeito hoje sempre defendeu a abertura da UPA e defendeu em seus pronunciamentos. Ontem também colocamos aqui o próprio vídeo. E o estranho é que, desde o início do ano, se percebe que o governo já vinha tomando decisões ou ia caminhando para não abrir a UPA. Isso já era uma decisão política do início do ano. Não se fez esforços para abertura, se caminhou para não abertura. Foi na contramão daquilo que se pregava até o final do ano passado. Isso é a primeira constatação que se faz. Então não houve a vontade política de abrir. Depois dos debates aqui na Câmara, foi contratada essa questão do estudo, e que ele veio hoje para nós fazer as análises.
um pouco tardio, porque agora, dia 15 de setembro, vai ter que devolver, conforme as normas técnicas, a não ser que tenha algo novo, terá que devolver os recursos. Nós defendemos que haja abertura da UPA. Como foi colocado aqui, tem outras UPAs que custam 1 milhão. Olha, pelo que eu pesquisei, algumas de, talvez o porte 2, não sei se é porte 1, mas aqui na região, Joaçaba, 430 mil, São Miguel, 400 mil, ontem ainda no próprio Correio do Povo, em Uruguaiana, no outro estado, também 486 mil. Então, no porte 1, que nós tivemos acesso, gira em torno de 500 mil, um comparativo. O estudo vem em quase 900 mil. É bastante, a diferença é bem gritante. Então, esse estudo está superestimado. Foi ao teto, entende? Foi um estudo bastante, acho que dá para enxugar ele, dá para você fazer um estudo em cima desse levantamento, para ver onde que dá para chegar numa base mais real para colocar em funcionamento. Outra observação, nós vamos abrir mão de praticamente uns 7, 8 milhões, que é os 170 mil depois de qualificado todo mês, que não vai deixar de receber também. Nós não vamos ter um espaço público de pronto atendimento. Hoje nós temos um hospital que faz um trabalho bacana, mas é uma instituição, né, que tem um convênio com o SUS. Agora, público não temos nenhum. Seria esse público que poderia, numa emergência também, quando daqui a pouco o hospital, por uma questão ou outra, ou até auxiliar, né, do ponto de vista do pronto-socorro. Então, me parece que essas constatações, então não houve essa vontade política de abrir. Nós defendemos a abertura da UPA, ela foi construída, estava se caminhando para a abertura, foi lançado o edital, foi revogado, em torno de 500 mil era a nossa estimativa, então ela estaria funcionando a um custo de 500 mil por mês, 550, então com certeza haveria alguma empresa ou alguma instituição que queria trocar essa UPA. Eu também faço um questionamento de que, conforme a sua fala, esse questionamento, já foi tomada a decisão. Não foi feito debate com o Conselho da Saúde, com o Conselho aqui da Saúde da Casa, não foi feito com a comunidade, então foi uma decisão da Secretaria, do Governo Municipal, de não abrir a UPA. O senhor disse que não vão abrir, já estão pensando em outra coisa. Então, lamentar essa situação. Essa é a democracia, então, de tomar uma decisão unilateral, sem discutir com o Conselho da Saúde, com a comunidade, com o Conselho aqui da Câmara, com conselhos, com outras instituições. É uma decisão que já veio tomada, então, o estudo já estava pronto já há 15 dias, vocês decidiram, e a sociedade vai ter que acatar. É isso? Pegoraro, iniciando pela questão que você falou, que desde o início do ano nós já estávamos com a decisão tomada, e isso não é verdade. Então, assim, nós como gestão eficiente, nós sim, já pensamos em outras alternativas. Porque não adianta de nada você ficar se iludindo com algo e ficar protelando, pedindo prorrogações, e você não pensar em algo diferente. Então, assim, pensávamos em alternativas desde o início do ano? Pensávamos sim. Mas não que nós tenhamos tomado uma decisão. Por quê? Porque nós estávamos aguardando a questão de como ia se comportar a economia do país. A economia do município. Então, assim, quando você afirma que nós já estávamos decididos e que isso é uma decisão política, você está totalmente errado. A decisão da não abertura da UPA é uma decisão técnica. Se fosse decisão política, seria diferente talvez, porque você não olha para números. Agora sim, a decisão da não abertura da UPA se baseia totalmente em questão financeira. Então não adianta de nada nós ficarmos aqui prorrogando, como vinha sendo feito. Eu poderia agora pedir uma prorrogação até abril do ano que vem. Posso fazer isso e o Ministério da Saúde concederia facilmente. Mas para quê? Nós vamos prorrogar até o ano que vem, nós vamos prorrogar mais para frente, não vamos prorrogar, então não vamos abrir. Vai passar a nossa gestão e a gente não vai abrir. Então, ou seja, é aquela estrutura que está muito bem cuidada, né, diferente do que estavam falando, que na época que nós assumimos a gestão, sim, não tinha um alarme, não tinha nada lá dentro, realmente tinha mato, isso eu posso garantir, porque eu próprio, quando eu assumi a gestão, fui lá visitar, que hoje está muito bem cuidada. Tem uma pessoa que está limpando a UPA, mesmo ela não em funcionamento, que não acontecia antes. Alarme, nós mandamos instalar em alarmes, porque temos alguns equipamentos lá dentro. Então, ou seja, dizer que nós não estamos preocupados e que é uma decisão política, eu acho que isso não concordo. Nós, desde o início da gestão, nós tínhamos noção
de como estava a situação no país, das UPAs. E por esse motivo, sim, nós começamos a pensar em alternativas. A questão que você fala de que o prefeito Pacheco sempre defendeu a ideia da UPA, pode até ser que sim, mas ele não tinha noção de quanto custava isso. Você passa a ter conhecimento a partir do momento que você assume gestão. E a responsabilidade não é do vereador. Porque qualquer vereador aqui pode fazer qualquer tipo de indicação. Mas vai dizer se é viável ou não, é a gestão, é o gestor que está à frente. Quem que tem acesso aos números? Quem tem noção de quanto tem de orçamento? Quem tem noção de se o orçamento da saúde ele já está extrapolado ou não? É o gestor. Então, ou seja, por esse motivo, foi sim trazido para a Concórdia a UPA. Talvez na época que foi aceito que a UPA viesse para a Concórdia, a realidade econômica era outra. Isso foi mudando com o passar dos anos, e hoje a situação é totalmente diferente. Então, hoje, a gente pode dizer que, se fosse para hoje, por exemplo, você aceitar a UPA para o município, hoje você não poderia aceitar, porque você não tem condição. Hoje a saúde de Concórdia ela já gasta em torno de 25%. Isso dá em torno de 4 a 5 milhões de suplementações que nós temos que fazer durante o ano. Vocês imaginam colocar mais 9 milhões, 10 milhões em cima da saúde? Da onde que vai tirar? O dinheiro nós não temos como fazer cópia. E ele tem que sair de algum lugar. Então, por esse motivo, a gente decidiu, sim, a questão da não abertura. Por quê? Porque não é uma questão política em si. É uma questão de você não ter orçamento. E o que foi feito no orçamento do ano passado para esse ano foi uma coisa totalmente irreal. Você tirar 4 milhões do MAC e você colocar para a UPA como se fosse que você ia conseguir transferir aquele valor para a UPA. Isso é irreal. Isso qualquer pessoa, qualquer contador que for analisar isso vai dizer que isso não existe. Então, ou seja, se vocês estavam iludidos, achando que vocês iam colocar a UPA em funcionamento, desculpem, mas eu posso dizer para vocês tiveram muita sorte de não ter feito isso. Porque seria o maior tiro no pé de vocês se vocês tivessem feito isso. Porque o que acontece, vocês utilizaram um dinheiro que o hospital ia gastar para sustentar a questão da viabilidade da UPA. Então, ou seja, se realmente isso tivesse acontecido, a UPA entrar em funcionamento, ela teria dinheiro para se manter no máximo uns 3 meses, e quando ia chegar agosto, o hospital não tinha mais dinheiro. E você imagina o caos que ia virar na saúde isso. Então, a minha preocupação, e essa questão da decisão de nós termos tomado, é uma decisão muito corajosa. Posso dizer para você que sim. Porque assim, quando a dificuldade é financeira, eu não tenho que ficar discutindo. Você me entende? Eu não tenho que ficar discutindo. Vai sair de algum lugar 8 milhões por ano? Se vocês conseguirem me garantirem 8, 9 milhões por ano, aí a gente pode discutir. Mas ao contrário disso, nós vamos discutir o quê? Tem de onde sair 8, 9 milhões por ano? Ao meu ver, não. Então eu não tenho que decidir. Eu acho que é um momento que a gestão, sim, está tomando uma decisão muito corajosa. Posso dizer para você, poucos teriam coragem de fazer isso. Porque isso, politicamente, de certa forma, é negativo. Mas a população vem chegar para frente, que foi uma decisão muito corajosa da gestão, e que a gente conseguiu fazer um bom trabalho daqui para frente. Que é o quê? Buscar as soluções, mas um custo menor. Que é isso que a gente vem fazendo na saúde. Resolver os problemas, mas com um custo menor. Não grandioso, fazer grandes obras, simplesmente para engrandecimento político. Nós estamos preocupados com a solução dos problemas. Vereador. Bem, nós ouvimos atentamente e também só para contribuir novamente da sua fala, e sempre bem esclarecedora, mas da sua fala colocou que o prefeito não tinha noção do custo. Bem, o candidato a prefeito, quando que estava aqui na Câmara, com todo respeito, deveria ter a noção de quanto, que assumiu os compromissos, de quanto ia custar a abertura. Né? Mas eu ainda acredito que dá para fazer a abertura da UPA, sim. Dentro fazer um estudo aí para esses custos estão superestimados, iria contribuir com o hospital, com a comunidade. É uma decisão, sim, política no início do ano já, que depois veio o técnico, mas quando você não quer uma coisa, tu justifica para não querer ela. Foi a negação da UPA desde o início, vou deixar bem claro. E sempre colocar aqui, é um investimento na saúde. A UPA não vai dar lucro.
quando você vai abrir uma estratégia da família, é um investimento. Então, claro, nós sabíamos que ia ter custo, 500, 600 mil por mês. Isso estava já colocado para o nosso governo e para quem estava se propondo a ser o prefeito, seja A, B ou C. É um custo porque é um serviço à população. E estava propenso a abrir mão de algumas outras coisas para fazer o funcionamento. Tanto é que hoje temos recursos em caixa, né, em torno de 50 e poucos milhões. É claro que tem seus empenhos, mas tem recurso e se poderia viabilizar, sim, abertura com parceria com o governo federal, com buscar recursos, enfim, para buscar sua viabilidade, com deputados federais, enfim, assim por diante. Então, deixamos aqui a nossa questão, mas lamentamos por tomar uma decisão unilateral. Acho que a democracia, quando foi concebida a UPA, e agora quando é para fazer o fechamento, deveria ser tomada uma decisão coletiva, onde que tenha as pessoas envolvidas, a comunidade. Isso é democracia. Isso é ser transparente. Muito obrigado. Secretário, alguma consideração? Em relação ao custo, eu acho que isso tem que ser questionado para a empresa, não a nós. Quem fez essa análise é uma empresa, ela foi paga para isso, e ela foi paga para fazer um estudo dentro da realidade. Tá? Então, se tem alguém que tem que ser questionado em relação ao custo, tem que ser questionado a própria empresa. Em relação, só para complementar, a questão de que a gente envolve muito politicamente, a questão de você tentar jogar culpa agora para uma pessoa que lá atrás fez uma indicação, mas que não foi aprovado, e que depois de 2 anos, sim, tornou-se bandeira de um partido. Então, assim, é muito fácil agora a gente tentar achar culpados. Se a gente também começar a tentar achar culpados, nós vamos achar muitos. Então, assim, você culpar uma pessoa por lá atrás, onde a realidade era totalmente diferente, a questão econômica do país era totalmente diferente, por algo que agora eu acho muito injusto. Eu acho injusto. Então, ou seja, o que é bem importante deixar claro é que não foi no momento que o nosso atual prefeito, Rogério Pacheco, fez a indicação para a UPA que ela foi aceita pelo governo. Então foi feita a indicação, ela foi negada, e depois de 2 anos dessa indicação, sim, que o governo, por livre e espontânea vontade, decidiu por si trazer a UPA para a Concórdia. Então eu acho que isso é bem importante deixar claro. Que a questão econômica do país, ela oscila muito. E talvez naquela época seria viável, sim. Porque você conseguiria ter esse recurso para bancar. Só que hoje a realidade é diferente. Uma coisa que eu tenho para falar para vocês. Fazer obra é muito fácil. O difícil é você manter o custeio. Então, muitas vezes, a gente se preocupa muito com a questão da construção, com a questão do investimento. E isso é um custo que ele acaba. Você inicia uma obra, você tem um meio, você tem um fim. Quando a obra chegou ao fim, o teu custo acabou. A partir dali, você só tem depreciação e manutenção. Agora, o custeio, principalmente na saúde, que tem continuidade, é um valor mensal. Você vai gastar todos os meses aquele valor. E é isso que muitas vezes as pessoas, antes de trazer os projetos, eles não pensam. Eles acham que sim, fazer uma obra grandiosa, isso politicamente é muito importante, mas depois o custeio. Tem o bônus e tem o ônus. Então, às vezes, a gente deixa de se preocupar com o ônus e toma certas decisões que depois vêm impactar no futuro. Está aberta a palavra. Não sei se alguém com mais algum questionamento. E não havendo mais nenhum questionamento, eu agradeço a presença. Não, eu estou a tempo aqui e ninguém se manifestou. Então, com a palavra o vereador Edno Gonçalves. Pedir a permissão para falar sentado aqui, vereador, presidente, para a gente poder utilizar o papel. Sim. Então, primeiro, bom dia, secretário. Com relação ao estudo, né, a gente não teve acesso. Né? Teve acesso àquele que saiu pela imprensa, meio bagunçado aí, que chegou uma parte até nós, né, mas eu creio que não deva estar completo. Então a gente também não tem informações com relação ao todo o teor do estudo. Entende? Primeiro, eu quero dizer que a gente fica, né, entristecido, né, pela não abertura da UPA, né, pela essa notícia que nos chega por essa manhã. Né, a gente sabe que isso vai deixar de atender mais ou menos 200 pessoas por dia. Né, vamos deixar as pessoas apenas com a opção do Hospital São Francisco, que por sinal
faz um bom trabalho, mas a gente sabe da grande demanda, né, de atendimento que é o dia a dia no hospital. Então eu vejo a UPA como um desafogamento, né, do Hospital São Francisco. Mas assim, no pequeno relatório que chegou até nós, né, a empresa, que eu não sei o nome da empresa que fez o estudo, né, mas colocou a questão da distância entre a UPA e o hospital referência, né, que a UPA teria uma distância muito longe, né, para os pacientes que tiveram que ser transferidos para um hospital referência. Né, também colocaram aqui a questão do transporte público, e que não teria transporte público diariamente, ou não teria cotidianamente aqui para a UPA. Né, e também colocou aqui, né, a questão dos valores, de quase 900 mil reais. Eu, pelo pouco que a gente conversou aqui, junto com a bancada do PT também, a UPA de Herval do Oeste gasta em torno de 430 mil reais para atender, em média, 5 mil pessoas mês. Somando 200 pessoas por dia que Concórdia estaria previsto atender, de 150 a 200, vamos somar 200, daria 6 mil para gastar 900 mil, quase 900 mil reais por mês. Então, eu vou buscar no relatório, quando chegar em mãos, realmente isso deve estar especificado, todos esses custos, né? A gente também vai olhar com atenção, até para a gente também fundamentar mais os nossos questionamentos, né? Mas fica essa indagação, né? E até a gente vai levantar isso aqui também nos próximos dias, quando chegar o relatório até nós. Mas eu não sei se a secretaria, a sua equipe, o senhor fez essa avaliação dos dados, se realmente são todos bem fundamentados, e por que tanta essa diferença com relação a uma cidade e outra? A questão, Edno, como eu disse, o estudo, quando você paga uma empresa para fazer, você não tem por que ficar indagando ou questionando, ou talvez discordando de certas informações. A partir do momento que eles estão com a responsabilidade de fazer um estudo, eu acho que nós estamos pagando para isso, a gente tem que ter confiança nas informações que eles colocam. Então, o estudo, eu posso te garantir, essa parte do documento que você teve acesso aí é um relatório da própria Secretaria da Saúde, né, que nós fizemos com base no estudo de viabilidade, mas o estudo de viabilidade está aqui. Ele vai ser entregue para vocês. Tem sim todas as informações, especificado por tipo de funcionário, quantidade de funcionário, isso vocês podem avaliar. Então, a questão dos valores são baseados em questões reais. Essa empresa capacita assessoria, eles administram, se não me engano, são 5 ou 6 UPAs pelo Brasil, e esses custos são baseados em questões gerais. Porque se você vai avaliar a questão só do salário, né, bruto do funcionário, é uma coisa, mas você tem que avaliar toda uma questão que tem por trás. Auxílio maternidade, atestados, né, férias, décimo, e tudo isso está aqui criteriosamente dentro do relatório. E vocês têm a liberdade, como eu já disse antes, de avaliar item a item. Obrigado, secretário. Só a questão aí, eu acho que, lógico, eu acho que é questionável os valores, inclusive a gente vai fazer isso quando chegar os estudos na nossa mão, mas aqui também gostaria de comentar, inclusive publiquei um vídeo na minha página, da prefeita Paulinha, lá de Bombinhas, que quando recebeu a UPA, inclusive mostrei o vídeo para o Zagonel aqui, muito emocionada pelo fato de ter recebido a UPA. Né? Nós vamos também ficar acompanhando agora com muito mais atenção o que vem acontecendo nesse país, viu, secretário? Porque aqui, como tem muitos exemplos de UPA que deram errado, tem muitos que deu certo. Entendeu? Então, eu fiquei entristecido com essa notícia, né? Mas, infelizmente, essa é uma decisão tomada do governo. A gente sabe que o governo Girardi, o governo Sareta, todos deixaram sua marca, algumas positivas, algumas negativas. E que o prefeito Pacheco, e junto com seus secretários, também tem esse direito de fazer as decisões, as escolhas, mas infelizmente eu fico entristecido pelo fato de não abrir a UPA hoje. Esperamos que futuramente tudo que esteja nesse relatório que a gente vai analisar seja fundamento, seja concreto com as palavras que estão no relatório. Edno, eu acho que essa questão de você falar que algumas UPAs pelo Brasil deram certas, posso até dizer que algumas sim. Quando o município, por exemplo, não tem uma estrutura hospitalar, né, e ele, de certa forma, conheço alguns municípios que já vinha bancando um pronto atendimento, aí eu vejo que, de certa forma, pode ser viável.
Porque você coloca a UPA, você já tem aquele custo, né, com a questão da unidade de atendimento, do pronto atendimento, e você acaba no futuro conseguindo receber um recurso da União. Aí, nesse caso, eu consigo entender que ele seja viável, porque o município já dispõe daquele orçamento para aquele tipo de atendimento. Mas é como eu disse, a questão de saúde ela é muito complexa, e ela é muito difícil de ser entendida. Então, quando a análise é feita por pessoas que não são da área, muitas vezes você segue um outro rumo. A questão da UPA ela é muito difícil de ser entendida, e muito também difícil de ver quando é viável e quando não é viável. Viável, claro que a gente entende que seria mais uma unidade para estar atendendo a população. Isso a gente não está dizendo aqui que não seria positivo ter mais uma unidade para atender a população. Não é isso que a gente está dizendo. Nós estamos dizendo que nós não temos recurso financeiro para hoje abrir a UPA. Essa é a nossa indagação. Nós não temos orçamento, não tinha orçamento, não tem como ter orçamento para a abertura da UPA. Com a palavra o vereador André Rizelo. Secretário, mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos aqui presentes. Com relação à abertura ou não da UPA, também quero contribuir. Assumimos nosso compromisso no dia 1º de janeiro desse ano. E com relação à UPA, estive visitando a UPA Derval do Oeste, conversei com a secretária do município, com o diretor responsável, a diretora responsável pela UPA lá. E os dados, a gente levantou a questão dos dados, conheceu a estrutura, o funcionamento, algo que nos deixou muito motivado, muito bacana, algo que seria muito importante se colocado em prática aqui no município. Então, a nossa cobrança é nesse sentido, secretário. Os dados lá, como o Edno também já explanou aqui, 5.000 atendimentos, em média mensais, sendo que há um custo de 430 a 480, esse custo foi gasto, vem sendo gasto, sendo que 170 mil já vem da União, já tem o repasse da União, então teria viabilidade no meu modo de ver, com certeza. Com relação ao pronto-socorro aqui do município de Concórdia, Hospital São Francisco, eu faço uma crítica. É inadmissível as pessoas chegar até o pronto-socorro do hospital e esperar por mais de 2 horas por uma consulta. O tempo de espera, em média, da UPA Derval, aquela que eu estou me referindo aqui, não ultrapassa 30 minutos de espera. Então, assim, algo que para mim é importante, acredito que o município precisa investir mais no pronto-socorro do município. Aqui, que é o Hospital São Francisco. Principalmente nos meses de junho, julho e agosto, que eu acredito que sejam os meses que tenham uma maior demanda. Certo? A gente passa na porta do pronto-socorro e vê inúmeras pessoas ali, sei que algumas estão aguardando, outras esperando. É uma crítica que eu faço, até o diretor do hospital está aqui presente, que nesse sentido, nesse ponto, a questão de emergência e urgência, acho que nós precisamos evoluir e melhorar ainda mais. A questão do espaço, uma obra muito bem feita, gerou muito trabalho, muito empenho, muito recurso para estar construída. E, como você colocou aqui, não foi colocada em prática. Para que existe também uma comissão nessa casa, sendo que essa comissão, em momento algum, foi convidada para discutir essa questão da abertura ou não. Eu sou relator da Comissão de Saúde, a presidente é a Marilane, o vice-presidente é o vereador Fabiano. Em nenhum momento, a gente foi comunicado, convidado para conversar, para discutir o assunto. Essa é uma crítica que eu faço à administração. Eu acho que, se tratando de UPA, de um assunto tão importante da abertura ou não, em nenhum momento a gente foi convidado para discutir essa questão. Então, assim, fica claro que há controvérsias nessa situação do valor, até pelo levantamento de que Concórdia iria atender, em média, 6.000 pessoas. Então, lá atrás, quando foi sugerido, discutido, colocado em prática, como você colocou aqui, algumas pessoas colocaram, eu acredito que se teve culpa foram várias pessoas, sim. Mas nós precisávamos encontrar uma maneira para colocar em funcionamento pela importância. Seria um avanço para o município de Concórdia, para toda a nossa região, e iria com certeza trazer benefício para a população. Se fala em prioridade à saúde, então prioridade seria a abertura da UPA. Era isso, secretário. Obrigado pela atenção.
Novamente, Rizeu, tratando da questão de custos, eu acho que se tem que se questionar a questão de custos, eu acho que tem que questionar a empresa. Porque a gente não teve nenhuma interferência na questão de valores. Isso eu posso lhe garantir, por isso estou dando a total abertura para vocês questionarem a empresa. Em relação à questão do custo da UPA de Herval, entende-se que talvez a equipe que tenha lá seria menor. Se nós pensarmos hoje no atendimento que nós temos no Hospital São Francisco, posso garantir a todos vocês que no pronto-socorro que atende o SUS, nós temos 2 médicos 24 horas e em alguns momentos nós temos 3 médicos para atender em maiores picos de atendimentos. Nesse curso aqui que nós temos a UPA, nós teríamos somente 2 médicos 24 horas. Então nós teríamos 2 médicos durante o dia, 2 médicos durante a noite. Então entende-se o quê? Que a partir do momento que você colocar uma UPA para funcionar, o hospital vai começar a referenciar. Entende-se que nós aumentaríamos o custo praticamente em 9 vezes e, na minha opinião, o atendimento pioraria. Porque nós estaríamos perdendo um médico em certos momentos. Porque nós só conseguiríamos colocar 2 médicos. Nós não vamos conseguir colocar 3 médicos para atender. Então, nesse ponto de vista, eu acho muito mais viável você sustentar um negócio que já tem estrutura e resolver o problema. Nós temos que pensar, nós temos que esquecer a questão de ego. Nós temos que pensar que nós temos que solucionar o problema de urgência e emergência de Concórdia. Agora, colocar a UPA em funcionamento para gastar 900 mil, em torno de 900 mil por mês, é a solução? Na minha opinião, não. Nós temos que sim buscar alternativas e solução para esse problema, mas com um custo menor. É assim que nós conseguimos fazer uma gestão eficiente na questão pública. Se nós, para resolver somente esse problema, nós gastar em torno de 900 mil por mês, você imagina para a gente conseguir resolver os outros problemas. Então, assim, para a gente conseguir fazer uma gestão eficiente, onde o dinheiro público ele está cada vez mais difícil, nós temos que fazer a gestão eficiente. Nós temos que resolver o problema com menos. Então, é nesse ponto que a gente está batendo. Nós temos sim a noção de que em certos momentos existe uma espera maior no hospital, mas que em certos momentos o atendimento é até melhor que no pronto-socorro particular. Eu tenho pessoas que me falaram já que preferem ser atendidos no pronto-socorro do SUS do que ser atendidos no outro pronto-socorro. Então, ou seja, nós normalmente temos como cultura isso, né, nós nem podemos nos culpar de só ver as coisas negativas. Nós só conseguimos, a nossa visão é somente das coisas negativas. Vamos começar a enxergar as coisas boas também que é feito no município. Vamos começar a enxergar também que tem pacientes que conseguem uma consulta numa estratégia de saúde família de um dia para o outro. Faça um plano de saúde e tenta ligar num médico para ver se você consegue uma consulta em menos de 3 dias. Eu duvido. Trabalhei 11 anos numa operadora. E eu sei da realidade que é a saúde privada do Brasil. Então, ou seja, normalmente nós vemos e nós comentamos somente as coisas negativas. Nós só conseguimos verificar que está faltando um item de medicamento na farmácia. Mas nós não conseguimos ter a visão de que tem 203 lá. E está sendo atendido em torno de 500, 600 pessoas por dia, que estão saindo com uma sacola cheia de medicamento. E isso nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos enxergar de que foi implantado um sistema dentro do município que agora as pessoas não precisam mais enfrentar filas de madrugada lá na policlínica para conseguir a consulta com o especialista. Que ela já encaminha isso lá na unidade dela, do bairro, e ela consegue ser encaminhada pelo sistema. Vamos começar a enxergar o lado positivo. Se a gente começa a ver o lado positivo das coisas, as coisas também começam a andar melhor. Porque tu imagina como é frustrante para um gestor fazer 10 coisas boas e só uma de ruim, porque ninguém é perfeito, e só ser criticado pela coisa negativa que aconteceu. É uma coisa que eu peço para vocês. Vamos começar a enxergar o lado positivo das coisas. Vamos começar a enxergar que Concórdia tem uma saúde de qualidade. Eu morei no Ceará. Eu morei no Paraná. E Concórdia tem uma saúde de qualidade, gente. Nós nunca vamos conseguir atender todo mundo como deveria. Mas nós atendemos muito melhor do que 99% dos municípios do Brasil. Então, nesse ponto, que eu chamo a atenção de vocês. Vamos passar a enxergar o lado positivo das coisas. Vamos tentar resolver os problemas com foco, com menor custo. A partir do momento que a gente tomar essa decisão de fazer esse tipo de gestão, nós vamos conseguir ser mais eficientes. Até que a gente continuar olhando só o lado negativo e criticando, a coisa não anda. E eu vou pedir para vocês outra questão. Quando me fizerem uma crítica, já me mandem a sugestão junto. Porque criticar qualquer um faz. Não precisa de estudo, não precisa de nada, não precisa. Criticar é fácil. Você vê uma coisa errada.
Eu também, se eu sair na rua, eu vejo um monte de coisa errada. Se eu entrar dentro de uma empresa para fazer uma análise de gestão, eu acho um monte de coisa negativa. Mas agora eu tenho que ter competência para poder sugerir algo melhor, para poder sugerir algo diferente que funcione. E é isso que eu peço. Nós somos abertos a críticas. A gente gosta de críticas, mas desde que a crítica venha acompanhada de uma solução, de uma sugestão, nós estamos aqui para isso. A nossa gestão está aberta a opiniões. Então, quando vocês tiverem qualquer coisa que seja negativa, isso não é só para vereadores, é para a própria população. As nossas portas estão abertas para ouvir opiniões. Se acha que a forma que a estratégia do Família Trabalho no Bairro não é certa, venha até nós conversar. Venha com uma sugestão. A gente vai ouvir. A gente vai ouvir e, se for viável, a gente vai implantar. Ok, vereador. Com a palavra o vereador Closmar Zagonel. Bem, bom dia a todos, secretário, agradecer pela presença, equipe, a todos. Quero procurar ser bem rápido e bem coerente com as colocações. Daí, pensando muito sobre o assunto, vamos dizer assim, né, doutor Fabiano? O assunto, na verdade, é UPA. Hoje a decisão é essa, tá? Mas quero dizer que, voltar um pouco lá no passado, lá atrás, que eu estou no meu 4º mandato, e a questão da UPA, uma vez nós fomos a Brasília, secretário, você tem uma ideia, eu particularmente fui, existia 2 tipos de UPA, o hospital tem um grande conhecimento, eu, por exemplo, está registrado nesta casa, na Câmara, eu defendia, na época, uma UPA dentro do próprio hospital, porque existe um tipo de UPA, um programa, que seria instalado dentro dos pronto atendimento dos hospitais já em funcionamento, sem a necessidade de construir uma estrutura nova. Eu defendi esse modelo, acho que seria o modelo perfeito, que iria resolver definitivamente os problemas da saúde de Concórdia. Mas esse assunto acabou não avançando, não saindo do papel. E o segundo ponto era a UPA, essa que está construída hoje, que eu, juntamente com o atual prefeito, o meu colega, o vereador na época, o Rogério Pacheco, nós, na verdade, defendemos muito a vinda do UPA Concórdia. Fomos a Florianópolis várias vezes, a Secretaria de Estado da Saúde, esteve lá com o Pacheco. Fizemos articulação em Brasília, cobramos, eu sempre apoiei essa causa, os encaminhamentos. Também compreendo que na época a realidade poderia ser outra, né, Pegoraro? Hoje a realidade é outra, temos que se adequar a ela. Então, quer ou não quer, a UPA está aí, o prédio está construído. E eu quero ser bem coerente, entendo também que levar esse debate nesse momento para o lado político é ruim para a Câmara, para a Prefeitura e para a sociedade. Então, acho que nós temos que ter a grandeza de reconhecer alguns pontos de vista do passado, mas reconhecer alguns pontos de vista do momento. Então, eu acho que a UPA está aí, no meu ponto de vista, defendo o funcionamento dela. Em outubro já me posicionei, logo depois da eleição, que voltei teve um resultado positivo nas urnas, já cobrava a abertura dessa UPA, porque entendia que existia aqueles recursos em caixa e o encaminhamento foram dados. Mas, infelizmente, a UPA não abriu e agora está aí o problema. Então, em cima desse estudo que foi contratado, desses dados que a gente teve conhecimento ontem, uma parte, acho que isso é um assunto que já passou, mas agora de maneira oficial, então, a partir do momento que receber esse estudo, esses dados, todos esses números, a gente vai... Eu, de minha parte, vou avaliar muito bem isso aí e volto a colocar minha posição oficial, até para que fique registrado a minha posição com relação à UPA. Mas sou favorável que se encontre uma maneira de colocar a funcionar. Mas também entendo as dificuldades financeiras. Então, acho que a saúde de Concórdia, a gente tem que ser bem realista. Acho que é muito complexa, tem que começar a repensar toda a saúde de Concórdia e da nossa região. Porque nós não podemos continuar... Perdemos o credenciamento, como foi o caso da oncologia, para Joaçaba, Edmilson Caçador, a cardiologia infantil, São Lourenço do Oeste. Acho que Concórdia nós precisamos marcar presença e buscar o que é de direito. A saúde tem que ser olhada num contexto geral. Eu defendo a questão da UPA. Por exemplo, eu defendo, eu acho que tem que começar um movimento forte aqui em Concórdia, na região. A gente sabe do grande atendimento que o hospital presta, hospital limpo, com funcionários qualificados, todos eles, desde daqueles que vêm lá da limpeza, o mais humilde, está mais graduado a funcionário do atendimento que dá a Concórdia. Mas eu acho que a nossa região, nosso município, chegou o momento da gente pensar grande. Da gente pensar e começar a fazer um movimento, porque Concórdia, a região precisa, o Betinho da Malque, o Casagrande da UVESC, nós precisamos trazer aqui para Concórdia um hospital regional 100% SUS.
Pelo amor de Deus, nós temos que dividir o que é público e o que é particular. Porque essa misturança de dinheiro público e particular, e se quem está tomando um ferro mesmo é a população. Porque todo atendimento de mais complexo, de especialidade, vem os médicos, vem o corpo clínico, aí o hospital não consegue. É difícil essa questão. Então, acho que nós temos que levantar um movimento e começar a tratar a saúde com o ano todo. Acho que a UPA, se viabilizar essa UPA, eu entendo que seria sensacional. Até porque o povo vai saber que vai chegar lá, tem um médico 24 horas, dia e noite, de segunda a segunda. Lá precisa um raio-x, vai ser feito lá na UPA, precisa um exame, vai ser feito lá. Então a população vai ser atendida. Acho que, de certa forma, praticamente resolveria o problema da saúde de Concórdia, do atendimento, principalmente. O pronto-socorro faz o que pode. Faz o atendimento, mas a gente ouve da população, porque o nosso trabalho como vereador é fiscalizar, papel fundamental, a aplicação do dinheiro público, mas andar no meio da população, no meio dos bairros do interior e conversar com o povo. Esse papel é fundamental e no momento do sistema democrático, a população procura o Zagonello, Ortigar, todos os vereadores. A gente é muito nas ruas, em casa, no telefone, em mensagem. A gente realmente está à disposição da população 24 horas. Os questionamentos e os secretários de cobrança vêm. E a cobrança que vem, a gente passa para frente. Então, acho que eu ainda vejo que não sei se isso é uma decisão definitiva. Vamos olhar esses dados, esses números, e depois nós vamos se pronunciar oficialmente. Mas acho que esse debate, o presidente, tem que ser com muita grandeza. Não adianta começar a tirar para todo lado e que isso não vai levar a lugar nenhum. Se existia intenção lá no passado de fazer UPA, acho que foi válida. O próprio Pacheco, eu como vereador, não sei se alguém mais aí pegoraram. E agora, acho o seguinte, minha gente, vamos buscar uma alternativa. Esses números aí, secretário, concordo. Podemos questionar? Claro que podemos. Agora, não sei se o ideal é que isso não é empresa. Acho que a empresa, ela entregou o serviço que foi contratado e então daqui um pouquinho, a Comissão da Saúde, acho que dá para sentar, dá para avaliar, dá para discutir, como foi dito, está aberto para o diálogo. Então, agora, o interessante é que é uma decisão tomada, a UPA não vai entrar em funcionamento. Ponto. Hoje é isso. Então, a partir de agora, a gente tem que levantar o debate, certamente nessa casa, um debate, espero que seja com grandeza e com argumentos. Primeiramente, parabéns, Zagonel, por estar tomando essa iniciativa de separar a questão de política da questão técnica que nós estamos discutindo aqui. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Nós temos que esquecer a questão política, questão de engrandecimentos, porque o momento agora é de decisão e é muito importante. Por quê? Porque isso daqui, um sim ou um não, pode mudar toda a realidade do município. Não só, talvez, a questão da saúde. Então, assim, nós temos que ter a noção que nós somos responsáveis por uma decisão muito importante. O sim, talvez, poderia comprometer todo o município. E quem quer comprometer o município? Quem quer que tenha o desejo que o município não vá bem? Eu acredito que ninguém aqui. Ninguém quer que o município não vá bem. A gente quer realmente resolver um problema, como eu próprio coloquei. A gente quer resolver o problema para que as pessoas ficam menos tempo esperando numa urgência e emergência, consigam ter um acesso a um médico, mas nós também não podemos tomar a decisão de comprometer a saúde financeira do município. Quem gostaria de ver, daqui 2 anos, Concórdia estampado nas páginas de jornais dizendo que está com dificuldades financeiras? Eu não quero como concordiense. Então, ou seja, eu acredito que ninguém queira isso aqui dentro. Então, nós temos que partir de uma análise criteriosa. Realmente, a gente solicitou para que uma empresa fizesse esse estudo justamente para ter fidelidade nas informações. Senão, se fosse para ir no achismo, nós mesmos faríamos. Quanto custa um médico, 12 horas? Né? Então, a gente justamente contratou uma empresa totalmente sem vínculo do município para ter essa informação. Porque não adianta de nada nós nos iludirmos de que custa 500, 600 mil, nós colocarmos em funcionamento e daqui 3, 4 meses nós olharmos para o orçamento e dizer nós não temos mais como manter. Nós vamos ter que pedir para a população ajudar. Nós vamos ter que fazer uma campanha para começar a descontar de 5 a 50 reais nas contas de energia. Porque senão nós vamos fechar. Isso normalmente que acontece na questão pública. Você coloca algo em funcionamento e depois de 3, 4 meses você descobre que você não tem dinheiro para manter. Então, assim, isso é totalmente contra a minha visão de gestor.
Nós temos que, sim, ter planejamento. Se era para propor em funcionamento, nós tínhamos que ter 100% da certeza que ela seria sustentável durante um bom tempo. Muito bem, secretário. Só para finalizar, eu também andei consultando, buscando informações de Florianópolis, outras UPAs, outros lugares. Eu também concordo com o que foi dito, que daqui a pouquinho dá para, acho que tem uns dias aí, tem certos lugares que está sendo colocado em funcionamento parcial. Por exemplo, tem certas exigências que não precisa estar 24 horas durante o expediente e tal, né? Mas eu acho que, então, uma maneira de enxugar esse custo, daqui um pouquinho, conseguir tornar viável mesmo que parcialmente. Mas eu acho que isso tem que ser, vai ser uma decisão de governo. E daqui um pouquinho, não sei se poderia tentar fazer isso para terceirizar um serviço desse, se é possível ou não. Então, mas eu entendo que parcial ou não parcial é uma decisão de governo. Então, depois dessa decisão de governo, aí vai ter as posições de cada vereador, e cada opinião, cada posição, certamente, mesmo não concordando ou concordando, deve ser respeitada, e a opinião pública vai avaliar isso, de parte. Isso, eu depois que receber esse relatório oficial, realmente vou me posicionar de maneira definitiva sobre a UPA. Mas agradeço pela presença, pelos esclarecimentos e de todo o hospital. Quero dizer que, o que o povo vê? Qual é a diferença de uma UPA hoje vamos dizer assim, do pronto-socorro do Hospital São Francisco? O que a gente escuta por é o seguinte, que vai no pronto-socorro, não é que é mal atendido. Mas é o seguinte, é meio padronizado, chega lá de noite, é um medicamento para passar dor e conseguir dormir. E no outro dia, aquela correria atrás de exame, raio-x, de especialista, essa é a reclamação que tem. Então, aí vai um paciente, a médica, mas tu está fazendo o que aqui? Isso não é minha especialidade. Então é o seguinte, é mais ou menos assim, né? Tem essas reclamações básicas, que é pequenas reclamações, mas isso vem da grande maioria da população, que o senhor sabe que existe dois mundos da saúde, né? Uma daquelas pessoas que tem o privilégio, condições de ter um plano bom de saúde, o dinheiro para pagar, e outra grande, esmagadora, dos 70% do povo que não tem condições de ter um plano de saúde. Essa população que tem que se levar em conta, por isso que a gente defende aí que se faça um trabalho de dividir o próprio hospital, o que é público e o que é privado, que o dinheiro realmente público seja investido, 100% dele, em benefício dessa grande população que tem direito a esses recursos que é gerado por todos. Então, que se divida. Mais parabéns, eu vou esperar os dados para a gente vai voltar a debater o assunto. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Fabiano Caetano. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores, vereadoras, senhoras e senhores. Senhor secretário, primeiro lhe parabenizar pela vinda e agradecer pela vinda, embora ontem à noite alguns vereadores disseram que a sua vinda aqui era desnecessária, né? A sua fala aqui hoje demonstrou que ela foi muito importante, né? Até porque acreditar em uma folha, depois que eu saí daqui eu fui ver, foi uma folha publicada na imprensa, e com aquilo já alguns conseguiram concluir muitas coisas, né? Pelo que eu vi, o tamanho do volume aí é muito grande. Então, primeiro, parabenizar e agradecer por o senhor estar aqui. Mas eu gostaria que o senhor explicasse, questionasse, deixasse bem claro o que de fato essa UPA prevista para a Concórdia, né, que foi idealizada, o que ela previa enquanto equipamento de exames e exames que poderiam lá ser feitos. Isso eu gostaria que o senhor explicasse. Normalmente, o que a portaria prevê para uma UPA é a questão de exames, é um raio-x e laboratório. Então, o que acontece? Normalmente, o que a gente vê é que o paciente que chega até a UPA, ele precisa de um exame um pouco mais complexo, ele já tem que ser referenciado para o hospital. Então, a questão da resolutividade da UPA ela é muito questionável, né? Então, é claro que você tem casos de dor de barriga, dor de cabeça, gripe, uma febrezinha, você consegue resolver na UPA. Mas, ou seja, se chegar um paciente um pouco mais complexo, você vai ter que ter a referência do hospital. Então, ou seja, quando você pensa assim, e isso muitos municípios acabam entrando em conflito com hospitais, tá? Eu posso lhe garantir que a maioria das decisões de municípios que implantaram a UPA é quando se entra em conflito com o hospital e começa a querer competir.
Porque o município, quando ele não tem conhecimento do custo e de quanto o hospital gasta para manter aquilo com o valor que recebe, ele acha que o hospital não está fazendo o trabalho certo, porque existe reclamação, pronto-socorro, todos existem reclamação. Então, o governo passa a entender que o hospital não está fazendo o trabalho certo. E ele toma como bandeira e diz o seguinte: eu vou colocar um pronto-socorro e vou resolver o problema. E depois que ele coloca o pronto-socorro, que daí ele percebe do ônus que tem. Então, o que acontece? Você não consegue ficar independente do hospital. Você, com certeza, vai ficar dependente. Tanto que nós podemos pegar nossas produções e ver de quantos pacientes que hoje são atendidos no pronto-socorro que evoluem para uma tomografia, talvez para uma ressonância, né? Para você conseguir investigar melhor a situação. Então, ou seja, hoje a UPA ela prevê a questão do raio-x, né? Então você tem que manter toda uma equipe de técnicos e radiologistas para você 24 horas. Por isso que onera, você tem que manter uma equipe com diversos radiologistas dentro da UPA, duplicando uma estrutura que já tem no hospital de radiologistas, entendeu? Que não teria custo nenhum. Tem custo, claro, para o hospital, mas hoje já é compreendido, para você poder oferecer o raio-x. Então hoje, respondendo a tua pergunta, o que tem além do médico, da sala de observação, medicamento, é o raio-x, e normalmente as UPAs têm um laboratório terceirizado dentro que faz a coleta. Então normalmente coleta e transfere para um laboratório que vai ficar de sobreaviso para atender. Mas esses seriam os exames compreendidos. Obrigado, secretário. Exatamente isso tem que ficar claro, né? Que não é com a abertura da UPA que eu vou ter o fim das demandas do pronto-socorro, né? Pode haver sim uma diminuição, mas falando expressamente em dinheiro, é um custo a mais e elevado. Então, parabenizar pela coragem de tomar essa atitude que, de fato, politicamente ela não é a melhor, mas administrativamente sim é a melhor. Uns dados que eu já coloquei aqui, né? Santa Catarina, 31 municípios pediram UPA. Só 13 estão em funcionamento, sendo que somente 10 recebem dinheiro público. As demais todas bancando, né? Informação essa do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, um documento que está disponível a todos via internet. E é necessário que se faça justiça, porque foi muito falado aqui a respeito de uma indicação que o atual prefeito fez lá em 2011, né? Indicação essa que foi rejeitada, inclusive pelo vereador Evandro, que na época era vereador aqui, ele votou contra isso em 2011. Ainda que em seguida se prosseguiu, mas é bom que se diga que em 2012, né, o então candidato Girardi, né, no seu plano de governo, lá na primeira página ele já coloca o seguinte: construir e viabilizar o atendimento eficiente na unidade de pronto atendimento UPA. Em 2011 foi prometido isso, em 2012 foi prometido isso. Não abriram. Em 2014, na campanha para então presidente Dilma, né, novamente essa promessa vem à tona. E aqui eles colocam: com recursos destinados pelo governo federal, UPA 24 horas em construção. Ou seja, foi sim palanque de campanha, certo? Não abriram. Ficaram 15 meses, conforme a Vossa Excelência colocou daí, 15 meses com ela aberta, não abriram, sendo que prometeram, usaram isso em campanha em 2012, não utilizaram e não abriram. Então, isso foi sim um palanque de governo, isso foi sim um momento, e aí eu tenho que concordar com o vereador Zagonel. Lá atrás, quando foi dada essa ideia, era outro governo. Era outra situação econômica, melhor dizendo. Entretanto, o PT conseguiu quebrar o Brasil. O PT quebrou o Brasil. E graças a isso, esse projeto, que lá na época era um projeto bom, tornou-se inviável. Basta ver nos nossos noticiários para ver que é inviável a UPA. E nós não vamos aqui querer correr atrás de sonho, como eu falei ontem, porque acima de sonhos pessoais, e aqui tem um problema, e Vossa Senhoria constatou, um dos problemas que existem na nossa cidade são egos e pensamentos pessoais. As pessoas criam monstrinhos, as pessoas criam bichinhos e adotam como filho, e aquilo é imutável em Concórdia. Eu não posso mais mexer em foto, eu não posso mais mexer em lei, porque alguém criou e acha que é dono. Isso tem que acabar. O presidente ontem foi muito feliz na sua fala, onde nós temos que começar a pensar a cidade. E ouço discordar do senhor secretário. Eu ouço discordar numa parte. Tem gente aqui que torce para dar errado. Pode ter certeza que tem. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Mauro Freta. Bom dia a todos e bom dia, Sidney. Eu só tenho uma pergunta aqui. A UPA, como ela está construída hoje, ela seria uma UPA do porte 3 ou porte 1? Aqui, essa nossa UPA, ela se enquadra em qual das duas? É porque assim, Freta, o que acontece? A questão da UPA, ela é definida pela quantidade de população que você tem no município. Então, pela lógica de população que nós temos no município, nós só podemos colocar a UPA 1. Só que agora, em janeiro, saiu a portaria 10, que ela flexibiliza um pouco a questão da parte de RH. Na época que foi construída a nossa UPA, ela foi construída como UPA 1. Porque é a única coisa, ela compreendia pela população como UPA 1. Então, 1.400.000 que foi recebido foi para construir UPA 1, que seria, se eu não me engano, são 600 ou 700 metros quadrados. Na época, o governo decidiu em fazer ela maior. Tem 1.507 metros, se eu não me engano. E colocou dinheiro próprio. Mas, ou seja, ela continua sendo uma UPA 1. Por quê? Pela questão da população. Então, você não tem como habilitá-la como uma UPA 3, por exemplo. Você consegue habilitar pela portaria 10 agora, como UPA 3, porque a UPA que era 1 antes, que era 2 médicos de dia, 2 médicos da noite, agora ela se tornou na nova portaria UPA 3. Mas ela só altera a questão de servidores, de RH. Então, hoje, na questão de servidores, se a gente for pensar de porte, a gente falaria de UPA 3, que são 2 médicos de dia, 2 médicos da noite. Então, só para... Eu estava fazendo um cálculo aqui, rapidinho aqui. Hoje, a UPA 1 ela tem um porte de 2 médicos das 7 às 19 e o outro mais 2 médicos das 19 às 7 horas da manhã. Então, foi dito aqui que tem 6.000 atendimentos por mês dentro da UPA. Então, hoje eles trabalham em regime de 12,36, os médicos hoje? É isso aí, né? Então, vamos fazer um cálculo rapidinho aqui. Se a gente fizesse 6.000 médicos vezes... É 200 por dia. Isso, 200 por dia, né? Então, 200 por dia, a gente pegasse esses 200 atendimentos e dividisse ele por 4 médicos, teria 50 atendimentos por dia por médico, em 12 horas. Então, eu acho que a demanda da UPA Porte 1 dentro do município, isso não vai comportar, né? E sem contar, o que eu penso assim, e quero aqui parabenizar a administração, e sou um defensor independente de política, ou partido, ou situação, ou posição, enfim, é da questão de que as coisas têm que ser pensadas e serem planejadas antes de fazer, antes de a gente dar o pontapé inicial. E aí a gente vai através da UPA, através do posto de Planalto, que está lá, que está pronto e não tem acesso, não teve nada lá. Eles construíram, enfim, tem que ter um planejamento. E é isso que eu quero parabenizar o senhor por esse estudo e por essa responsabilidade de dizer que não vai ser aberta. Então, o povo ele almeja uma resposta da administração, e essa resposta tem que ser disseminada e o porquê que não vai ser aberta. Enfim, dizer que o pessoal acha que com a abertura da UPA vai se resolver o problema do atendimento, ou enfim, o que vai acontecer. A UPA, você abrindo a UPA, agora passou aqui a ambulância do bombeiro, eles estão indo buscar alguém aí para um atendimento. Eles vão fazer o quê? Eles vão passar na frente do pronto-socorro e vão lá. E você explicar para o pessoal de que você tem que se dirigir, quem mora lá no Santa Rita, ou eu que moro no Guilherme Erasmo, que eu tenho que sair lá na UPA para tratar de uma dor de cabeça, uma dor de barriga que foi feita, enfim. Não é bem assim, gente, para a gente poder explicar isso para a população. Mas, enfim, isso são coisas que a gente tem que falar depois. E dizer que no orçamento de 900 mil por mês, pelo que a gente está acompanhando aí, mesmo que viesse 300 mil do governo, eu acho que não seria viável isso. Então era só para complementar e agradecer. Muito obrigado. Freta, acho que bem colocada essa questão de atendimentos, mas o que mais me preocupa é a questão do custo, né? A gente bem sabe que foi feito um pedido de prorrogação no final, em setembro do ano passado,
e que logo na sequência você abriu-se um edital, né? Como se fosse o seguinte, agora eu preciso de prazo até o ano que vem. E depois de um mês você decide dizer, não, nós conseguimos abrir daqui um mês. Então, ou seja, talvez o desastre poderia ter sido bem pior se alguns servidores tivessem feito o que foi pedido. Talvez teria dado tempo de concluir esse processo e o problema seria muito maior. Então, assim, hoje eu agradeço a algumas pessoas, alguns servidores da secretaria que realmente tinham noção, que não consensuaram com essa ideia e que não deixaram isso acontecer. Isso foi possível a gente conseguir travar, dá para se dizer assim, em tempo. Porque se realmente isso tivesse acontecido, eu posso dizer que talvez hoje eu já não estaria mais aqui. Seria difícil encontrar um secretário da saúde que iria assumir com uma UPA em funcionamento sem orçamento. Porque eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, e eu não quero perder meus bens, né, por uma decisão mal feita. Com a palavra o vereador Anderson Gusato. Bom dia, secretário. Quero cumprimentar aqui todos os vereadores, qual não tive oportunidade de pronunciar antes. Todos aqui presentes, em nome da Grace, me permito cumprimentar a todos que nos assistem aqui no plenário e também via online. Mas, secretário, eu quero também parabenizá-lo pela explanação. Eu acho que mais claro que isso, impossível para nós vereadores. É nítido e notório que não tem condições de abrir a UPA em Concórdia. E nós não queremos, eu particularmente não quero fazer parte de uma legislatura, mesmo como vereador, de uma desgraça na saúde pública no município. Então, que fizesse isso antes de nós se eleger. Aliás, foi prometido isso, né, doutor Fabiano, em abrir, e não abriram. Claro, ninguém queria participar de uma desgraça na saúde pública no sentido de crise na saúde pública do nosso município. Porque já se fala em crise na saúde pública estadual, federal, e ainda no nosso município nós podemos dizer que está instável, estabilizado. Claro, com limitações em investimentos, com muita cautela, mas ainda está estabilizado a questão da saúde pública no nosso município. Mas o que me chamou a atenção, eu também fiz umas contas, o custo anual da UPA vai custar R$10.764.000 aos cofres públicos. Sendo que, após 9 meses, o mínimo de 9 meses, o município teria, a Secretaria de Saúde teria um valor de R$100.000 mensais para ajudar no custeio da UPA. Então, vamos dizer que já no primeiro mês viesse isso, mas nós sabemos que não é dessa forma, assim como o senhor colocou. Mas só para nós entrar na conta aqui. Mesmo assim, teria um déficit, uma diferença de R$9.564.000. Então, nós não estamos falando aqui de 9 mil, de 90 mil, 900 mil no ano. Nós estamos falando em praticamente 10 milhões, contando com essa pequena ajuda do governo federal em relação ao custeio da UPA. Hoje, essa diferença de 10 milhões não será acrescentada no valor orçamentário da Secretaria. Então, teria que ser utilizado daquilo que hoje já é limitado. Então, se por um acaso viesse abrir a UPA, claro, seria um benefício para a saúde pública? Seria, mas apenas iria beneficiar a UPA, a abertura da UPA no sentido de alguns segmentos, algumas ações, mas teria que ser tirado o valor de outras ações do município, então só iria dividir, pelo que eu entendo, posso aqui estar errado, depois o senhor vai confirmar para mim, apenas vai dividir valores que já estão no município, dividir serviços, não vai praticamente acrescentar. Acrescenta lá, mas vai ter que tirar de um posto de saúde, vai ter que tirar do Hospital São Francisco, daquilo que é hoje tratado também como saúde pública lá no pronto atendimento ou outras ações. Então, de benéfico mesmo, não teria tantas coisas se fosse colocar no papel tudo isso. E nós estamos falando aqui de um valor exorbitante, são 10 milhões de reais que o município teria que custear. E sem contar que no primeiro ano, até entrar esses 100 mil, seria praticamente quase 12 milhões. Então essa falta de planejamento, ela vem acontecendo há muito tempo. Nós temos outras aqui, situações de falta de planejamento aqui de investimentos que foram feitos no município. Cito aqui um centro de eventos sem calendário anual de eventos públicos. De vez em quando tem jogos do futsal e de vez em quando tem algum show privado. Mas, inclusive, vou levantar alguns assuntos nas próximas sessões.
por que a praça de alimentação do centro de eventos não está funcionando, e todos vão saber. Cito aqui a Tancredo Neves, um grande investimento que gerou muitos problemas. Faltou o quê? Planejamento. Um centro cultural com investimento de mais de 2 milhões de reais, sem grandes movimentações e ações realizadas ali internamente. Claro, teve ações que foram bem desenvolvidas. Cito aqui a própria Recoberta, entre outras. E a UPA, então, eu nem vou comentar. Mas o que sempre aqui eu prezo, e creio que todos os vereadores aqui prezam, é a questão de números publicados. Como já teve vereador que subiu na tribuna para colocar números de quanto a prefeitura tinha em caixa quando assumiu. E por que ele subiu com tanta autoridade numa tribuna para falar em relação a isso? Por quê? Porque ele tinha números. E agora, com números, ainda assim há questionamentos da UPA, de repente, ainda assim poder ser aberta. O que, para mim, é totalmente inviável. E antes de sair os números, eu já pensava dessa forma. Já pensava porque daquilo que se ouvia falar e daquilo que se buscava. Então, o que eu quero aqui... a minha finalidade aqui é uma pergunta, e quero aqui deixar duas para o senhor. Eu vejo que a única forma de ir além dos números apresentados seria o quê? Abrir a UPA para testar se vai dar certo ou não. Seria agora, depois do que foi feito, a única viabilidade, a única forma ainda de provar que a UPA não tem viabilidade de abertura seria abrir. Sem dinheiro. Então, assim, sem dinheiro. Então, assim, teria alguma outra forma, além disso que eu penso, de ainda querer provar mais que não tem viabilidade nos seus números demonstrados por uma empresa séria e sem vínculo nenhum com o executivo? E a minha outra pergunta seria se a secretaria tem o pleno conhecimento de que durante um ano a UPA ficou aberta, pagando um salário do diretor da unidade, um salário de aproximadamente R$6.000. Se for colocar no papel, nós fizemos as contas com todos os encargos, aproximadamente R$100.000 foi gasto com esse servidor. Então, e aí se isso a princípio teria essa certa viabilidade, sendo que a UPA não estava em funcionamento e a UPA tinha um diretor dessa unidade. Rosato, na questão de valores, é muito fácil. Você não precisa nem ser administrador para você perceber que o custo é muito alto para você resolver um problema que você consegue resolver com muito menos. Se a gente fazer um comparativo hoje do custo da UPA anual e eu conflitar com o custo de uma estratégia Saúde da Família, eu conseguiria colocar em funcionamento com esse custo em torno de 16, 17 estratégias Saúde da Família, que seria um absurdo para a Concórdia, nem precisa tudo isso. Então, só para a gente ter uma noção do custo que uma unidade só representa, perto de diversas outras unidades que trabalham a atenção básica. Então, na minha visão, nós temos o problema da urgência e emergência, a gente precisa resolver, a gente precisa, nós vamos trabalhar para isso. Mas o que o que nós precisamos entender, que o município precisa fazer atenção básica. Nós estamos nos preocupando muito com a média e alta complexidade, que é uma obrigação do Estado e da União, e nós estamos deixando de fazer atenção básica no município. Isso vem acontecendo. Isso, a judicialização vem sobrecarregando a saúde do município. E nós estamos deixando de fazer o importante, que é a atenção básica. Nós temos que mudar o nosso horizonte. Nós temos que começar a voltar a olhar para a atenção básica. Se a gente não tratar as pessoas, fazer prevenção, elas vão adoecer. E elas vão cair lá no pronto-socorro, elas vão cair lá no hospital, vão ter que fazer cirurgia. Então, ou seja, o que eu digo é o seguinte: nós estamos pensando, estamos sustentando a ideia de investir muito dinheiro em algo que, na minha opinião, nós podemos resolver com muito menos. E, primeiro, que na verdade nós não temos esse dinheiro todo. Nós não temos. Então, assim, eu não posso nem falar assim, Anderson, eu vou pegar esse dinheiro e vou investir em outra coisa. Eu não tenho esse poder hoje, porque eu não tenho esse dinheiro. Se eu tivesse aqui dizendo o seguinte, não, eu tenho 10 milhões por ano, mas na minha visão como gestor, eu prefiro investir isso em atenção básica, prefiro investir em prevenção. Eu não posso nem sequer fazer isso como gestor, porque eu não tenho esse dinheiro. Eu estou falando de abrir algo se eu que não tenho orçamento. Então, ou seja, eu como gestor, é muito frustrante isso. Você ter uma unidade construída, você olhar para o teu orçamento e você não tem. Você não tem dinheiro para tocar. Então, essa é a realidade. Em relação à questão do diretor, nós temos conhecimento, sim, que havia um cargo, né, nomeado como diretor da UPA, mas confesso para você que eu nunca fui atrás para saber se essa pessoa atuava dentro da secretaria, se atuava dentro da UPA. Eu acho que isso tem que ser perguntado para a gestão anterior, na minha opinião. Porque quando nós entramos, essa pessoa não estava mais.
Então, infelizmente, eu não posso te responder se essa pessoa atuava na UPA ou se não atuava dentro da secretaria, se somente era a nomeação. Mas o que a gente sabe é que a UPA nunca funcionou. Que a única coisa que foi feita foi comprado alguns materiais, alguns equipamentos, né? E isso. Foi desenvolvida a questão do edital no final de novembro, dezembro. O que eu tenho conhecimento é isso. Ok, agradeço as respostas e explanações. E, mais uma vez, parabenizo por tudo aquilo que aqui foi falado e por todo o trabalho feito até essa conclusão, que eu acredito que nós agora, realmente, assim como foi colocado pelo vereador Zagonel, é um ponto. Não vai abrir e ponto. Então, foi feito tudo que tinha que fazer, os levantamentos, os estudos, agora nós temos que trabalhar para que aquela estrutura seja usada em benefício para a população. Eu acho que agora esse precisa ser o nosso foco, não levar para o lado político, mas pensar que nós temos uma estrutura, que bom que temos. Se precisar devolver o dinheiro, eu vejo que ainda é mais lucro ainda devolver do que ficar bancando prejuízo todo mês, e prejuízo muito alto, e trabalhar em prol de usar aquela estrutura com benefício público em relação à saúde. Então, mais uma vez, agradeço, também agradeço o presidente pela oportunidade. Concedo a palavra ao vereador Valcir Zanella. O secretário, a nossa saudação, o presidente, demais colegas vereadores e todas as pessoas já mencionadas. Caro secretário, de todo o coração quero agradecer toda a explanação que foi feita, tirando sim aquilo que muita gente vinha questionando para nós, dia a dia, quanto ao funcionamento da UPA. Como vocês estava sendo cobrado e muitos, nós também, desde o princípio, nós estava sendo muito cobrados. Por quê? Não se tinha um direcionamento, não se tinha uma alternativa e simplesmente foi criado, digo eu, um obstáculo. Você pode dizer assim que não foi deixado claro, como aqui foi citado. Se agora não teve comissões, não foi reunido comissões para tentar solucionar e ver o melhor destino, o melhor encaminhamento, antes também não foi reunido toda a secretaria, todas as comissões para ser discutido. Então eu vejo assim que foi feito aquilo que devia ter sido feito antes. Hoje a tomada de decisão foi feito daquilo que devia ter feito ainda outra administração. Não com isso dizer que somos contra a saúde, não. Porque nós continuamos, no outro mandato também, quando alguém buscava uma cirurgia, um exame, os procedimentos, nós sempre fomos favoráveis e fomos em busca tanto da secretaria e hoje continuamos. Eu vejo que vem em boa hora, deixar claro para toda a população e quero incrementar ainda. Se antes não tiveram a coragem que deixaram acumular tantos, isso não é lado político não, mas é a verdade, é aquilo que o povo lá fora precisava ter uma tomada de decisão e não foi feito. Eu acredito assim, como é que veio acontecer? Ou talvez eles estavam pensando, vamos criar UPA para depois zerar as filas de exame e cirurgia, que vem de 2013, 2014, e agora tem 9 meses. Não acredito que venha acumular 3.199 exames. Então isso também vinha se arrastando. Isso também não tinha se definido em zerar. Graças ao esforço do secretário do Executivo, tiveram a coragem hoje de dizer, vamos empenhar 2 milhões. E se precisa, nós vamos em busca ainda, para zerar as filas. E que isso não retorne mais a acontecer. Porque isso também vinha se arrastando e não se arrumou, não se definiu quem que eram os culpados. E nós estamos preocupados no melhor, para atender toda a população, independente de cores partidárias. Estamos ali para contribuir, para servir o povo que tanto espera e tanto precisa. Eu quero, assim, no modo mais de agradecimento, de direcionar isso, o porquê eles também tantas vezes nesta tribuna foi citado. Temos tantos milhões em caixa. Se tinha tantos milhões em caixa, devia ter colocado em funcionamento bem antes do que agora.
Alguma colocação, secretário? Ok. Não, eu acho que, Zanella, eu concordo. Eu acho que a administração pública, eu acho que todo mundo tem noção que a partir do momento que você entra numa gestão pública, você não está administrando um banco, né? Então, eu entendo que se você tem dinheiro, você deve sim aplicar esse dinheiro para a população. E se você tem tanto dinheiro assim de sobra, por que foi pedido prorrogação? Por que não foi colocado em funcionamento? Então essa é a minha pergunta. Se tinha dinheiro disponível, por que não abriram dentro do prazo? Então agora que é uma gestão diferente, o discurso ele se torna fácil. Eu deixei dinheiro, você não abre. Eu construí, você não abre. Eu fico com o bônus e você fica com o ônus. A culpa é do secretário, ele não quer abrir. Alguém acha que se eu tivesse dinheiro disponível, se eu tivesse recurso disponível, eu não abriria a UPA? Olha como seria importante para mim, como gestor. Sidney, secretário da Saúde, em 2017, abriu a UPA. Isso ficaria como marco histórico para a minha gestão. Então, alguém aqui acha que eu não faria isso? Se nós realmente tivesse orçamento, mas nós precisávamos ter orçamento para mim ter essa tomada de decisão. Então, ou seja, se isso não está sendo feito, e essa decisão da não abertura por parte da gestão foi efetivada, é porque nós não temos recurso. Essa história de dizer que tem dinheiro disponível, ela é muito fácil. Você olha a primeira página do relatório e você não olha o resto. Imagina se nós, gestores de empresa, os gestores de empresa fossem olhar só uma página do contexto geral. Eu acho que 90% das empresas estariam quebradas. Então, o que eu falo é o seguinte, nós temos que, sim, olhar o contexto geral. Não adianta de nada nós olharmos só a primeira página que tem um saldo do banco e não olharmos o que a gente tem de dívida. Seria a mesma coisa que nós olharmos somente para a nossa folha de pagamento e não olharmos para o nosso cartão de crédito, não olharmos para as nossas contas que a gente tem que cumprir todo mês. Então essa é a realidade. Tem-se dinheiro em caixa, mas tem contas para ser pagas. E o dinheiro, a questão pública, ela trabalha na forma de empenho. Então para você gerar uma despesa, você tem que ter dinheiro garantido. E para isso você precisa empenhar. Por mais que você vai pagar isso durante o ano, no decorrer do ano. Mas você tem que dizer lá que para você firmar um contrato, isso é gestão pública, isso é uma gestão eficiente, você tem que dizer que você vai ter dinheiro para cumprir. Você vai ter dinheiro para honrar aquele contrato que você está firmando. E é justamente nesse sentido que você acaba acumulando um pouco de dinheiro na conta durante o ano. Mas aquele dinheiro já está comprometido. Então, ou seja, você dizer que você tem dinheiro sobrando e que você não colocou UPA para funcionar, isso eu nem falaria. Para mim, isso é discurso negativo. Você se gabar que você tem dinheiro e você não colocar algo funcionar. Na minha opinião, isso é um discurso negativo. Eu nem faria isso. Imagina se eu estivesse aqui hoje fazendo um discurso, dizendo para vocês que eu tenho dinheiro em caixa, mas eu não quero colocar para funcionar. Seria mais ou menos essa relação. O nosso discurso é diferente, é a realidade. Nós estamos mostrando a realidade do município. Nós não temos recurso, por isso a gente não coloca a UPA para funcionar. Ok. Concedo a palavra ao vereador Clayton Casagrande. Secretário Sidney, não é questionamento, só quero fazer um agradecimento por ter vindo aqui explanar a questão técnica do funcionamento, porque cada um aqui dos vereadores, cada um dos que estão aqui tem uma concepção, uma análise acerca do funcionamento. Então, acredito que foi bem feliz no sentido de esclarecedor ao seu questionamento. E já parabenizo também as discussões que tem das possíveis alternativas. E isso vem de encontro, inclusive, plano de governo de 2012, que está aqui implantar o Centro de Assistência Psicossocial de Adictos, né, ou CAPS-AD. Isso já estava previsto em plano de governo de 2012, não foi implantado, e vem de acordo aqui com o plano de governo atual, que também tem essa parceria, essa preocupação com relação aos dependentes químicos e pela explicação que havia feito aqui, reduzir custos também e aumentar a eficiência com relação ao atendimento. Hoje, acerca do assunto de ontem, sobre o suposto vazamento desse relatório, eu quero não acreditar, e também não quero aqui comentar sobre isso, eu preferi não acreditar a informação que chegou agora de manhã, da forma como ela chegou
a ser divulgada e a forma como foi abordada. Tiver maiores informações, próximo dia faço questão até de esclarecer. Não aqui, não estou pedindo para, digamos, explicar sobre isso, mas é uma informação que chegou até a mim hoje de manhã que eu prefiro não acreditar que aconteceu dessa forma. Mas agradeço a vinda aqui, a explanação. Obrigado. Obrigado, vereador. Como não há, então, nem mais um vereador que queira se manifestar, eu quero apenas fazer algumas colocações, primeiramente agradecendo a sua vinda aqui, secretário, agradecer a presença do diretor do hospital, Edio, do Paulo, da assessora do hospital também, dos membros da diretora de saúde, a Grace, não havia lhe cumprimentado quando do início da fala, dos demais servidores, da secretária municipal de administração, a Neiva, e das demais pessoas que nos acompanharam até o presente momento, dos vereadores e das vereadoras, e as pessoas que também nos acompanham de forma online. Entendo que esta casa, mais uma vez, presta o serviço, se colocando à disposição da sociedade, onde traz as partes, executivo, legislativo, para o debate, para a discussão, e acredito que, de fato, muitas questões aqui hoje foram devidamente esclarecidas, tá? Mesmo das questões econômicas, operacionais, algumas divergências políticas, as quais nós aqui respeitamos o posicionamento de todos os vereadores, podendo com isso, não querendo, aliás, dizer com isso que concordamos com todos, mas, enfim, nós temos aqui que, como gestor da casa, respeitar o posicionamento de cada um e espero que esta casa continue trabalhando e produzindo e muito bem colocado. Eu tenho utilizado isso lá na prática, secretário, na minha empresa, inclusive, de que sempre que um colaborador chega e me apresenta uma determinada deficiência, um determinado problema, que ele traga sempre junto uma sugestão de melhoria. Isso faz com que a gente possa crescer e é dessa forma que nós vemos realmente aquelas pessoas que têm o interesse no engrandecimento, tanto do negócio lá na iniciativa particular, bem como aqui na gestão pública. E eu quero lhe cumprimentar pela coragem, pelo discernimento, pelo despreendimento e da forma muito transparente como Vossa Senhoria trouxe a esta casa essas informações, que serão agora, eu acredito que através da imprensa, temos aqui o Vidão, né, o Ederson Vilas Boas, obrigado pela presença, e que faz um papel, a imprensa também muito importante, em divulgar essas informações, levar as notícias corretas, para que a nossa sociedade tome o conhecimento daqueles que ouvem o rádio, leem os jornais, a imprensa de uma forma geral. Eu o cumprimento mais uma vez pela fala, cumprimento os vereadores pelos questionamentos e pelo debate, agradeço a presença aqui de todos e aproveito também, como Vossa Senhoria já anunciou no início da sua fala, que estará disponível nesta casa todo o conteúdo deste estudo elaborado, e eu apenas quero lhe perguntar que se esse documento todo estiver disponível em meio eletrônico, que o mesmo também possa disponibilizado para esta casa, porque dessa forma facilitaria o acesso e a consulta de todos os vereadores, até por uma questão de economicidade, porque eu vejo que é um volume bastante extenso, economizaríamos com isso em papel e impressões, isso também é importante, é um cuidado que nós devemos ter. Então, um exemplar permanecerá na forma física e também gostaria de solicitar, então, a disposição desse material no meio eletrônico, se assim for possível. Desta forma, eu quero, então, encerrar a presente sessão, convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que nós realizaremos no dia 11 de setembro, neste mesmo local, às 18 horas. Desejo a todos um bom e ótimo feriado, um bom final de semana, e saúde e paz a todos e um ótimo dia. Muito obrigado.